Eu peguei o quebra-cabeça, eu tô doida pra ver depois como que ficou a imagem. Yes! Ei! Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Dois ou mais. Dois ou mais. Bora! Bora! Hoje eu trouxe um versículo para falar aqui com vocês e está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uau! A gente falou sobre isso no episódio anterior, né? Pelo menos pincelamos, né? Falamos sobre que nós... Gênesis 2:24. Isso, da importância. E vamos debruçar, detalhar. Vamos meditar nessa palavra. O que é uma só carne? Uma só carne. É quando Deus une um casal, um homem e uma mulher, e eles têm casal, homem e todo mulher. um alinhamento de alma, corpo, espírito, em tudo, né? Que a gente deixa a nossa casa, a nossa antiga parentela, as nossas antigas crenças, nossos pais, nossas mães, para unir a uma só pessoa e a partir disso sermos um. Esse episódio vai longe, hein? Sabe por quê? Quando a gente pega a parte A desse versículo, ó, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, ou seja, é uma escolha. Uma escolha. Ou seja, então, a partir do momento que um homem, aqui é homem no sentido masculino mesmo da palavra, tá? A partir do momento que um homem escolhe deixar seu pai e sua mãe, ele escolheu casar, certo? Não, obrigado. Antigamente você ainda tinha, talvez algumas culturas tem, mas estamos falando de Brasil, cultura cristã, cultura que você vai casar. Você, homem, escolhe deixar seu pai e sua mãe. É o livre-arbítrio. Exatamente. A gente falou do episódio anterior sobre casamento é uma decisão. Decisão. É uma escolha. Uma escolha diária. Então aqui, em Gênesis 2:24, continua falando que é uma escolha você deixar seu pai e sua mãe para se apegar. Se nessa versão sua aí não está se apegar, né? Está em... Não. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. À sua mulher. Tá. Aqui já vem uma grande lição. Porque tem muita gente, e a gente vê muito isso, que a palavra que vem assim para eu falar talvez não seja a melhor, mas é questão de saudosista, que fica só olhando para o passado. Ah, é porque minha mãe fazia assim. Ah, é porque... É apegado ainda, o apego, minha mãe fazia comida ao assim. Passado, e eu tô falando de homens maduros, homens com 40 e poucos anos, casados. Não, porque minha mãe era assim, porque não sei o quê. Eu conheço, amor. Tô só apontando só para ela. Eu conheço homens casados, velhos, que almoçam na casa da mãe todo dia. Não tem problema. Tem não? Não tem. Sim. Não tem problema. Por exemplo, se na sua casa não tem um almoço todos os dias e você quer almoçar na casa da sua mãe, né, isso é possível, isso é bom, manter esse relacionamento. O problema é você deixar a sua prioridade, a sua casa, porque aí se a mulher para estar no outro lugar. Deixa a mulher sozinha, isso, com seus os filhos, você não tem esse relacionamento. E vai para outro lugar. Sim. A gente está usando o contexto da mãe aqui, mas serve para qualquer coisa, né? Serve um homem que deixa para almoçar com os amigos. Tudo bem, é saudável também manter. Todo dia almoça no escritório com os amigos do trabalho e não vai almoçar em casa. É isso, são as prioridades. Você não pode colocar o fora como prioridade antes do dentro. Eu entendo isso, sabe? É saudável você manter um relacionamento com seus pais. Você deve, porque a palavra fala honra pai e mãe, né? Então o casamento também não pode ser uma fonte de desunião. É saudável você ter um amigo, fazer pelada, que fala, de futebol. Não sei, um jogo, né? Ir à academia, ter um relacionamento com amigos. Eu fico 6 horas pedalando. Mas eu sou quase pior que um cara que joga bola. O que nós temos que entender é a prioridade. Assim como a mulher também não pode colocar nada como prioridade, além da sua casa, da sua família, do seu marido, dos seus filhos. Acho que isso é legal. Talvez isso já responde um dos pilares do que é ser uma só carne. Uma só carne fala sobre prioridade. Sim. Ser uma só carne é você colocar em primeiro lugar a sua casa, a sua estrutura familiar, porque quando Deus vai falar com Abraão para sair da sua terra e deixar a sua parentela para uma terra que ele te prometeu e te mostraria. Ou seja, saia da sua terra, da sua casa, da sua parentela. Quando você resolve escolher por uma decisão sair do seu pai e da sua mãe, que
eram seus pais como família, enquanto você não está casado, é sua família. Sim. Seu laço familiar. Quando você sai, eles se transformam na sua? Parentela. Isso. Esse entendimento... A gente deixa de amar? Não deixa. A gente deixa de ter o contato? Não deixa. Mas esse entendimento de uma só carne, de que aqui nós somos um... E outra coisa, isso é muito importante, hein? A gente está falando da família, mas o casal, ele tem que ter isso em mente, que é prioridade o casal. Primeiro o casal. Isso aí nós apanhamos muito. Vamos lá, vamos na ordem. Primeiro Jesus, depois o casal, depois os filhos. Então, tem essa ordem, essa prioridade, e depois, né, as outras coisas fora. Então, a gente tem que ter isso muito bem definido para evitar os conflitos, os problemas de casamento, filhos, né, desvirtuados. Então, isso é muito interessante a gente porque o exemplo, pensar nessa ordem. O exemplo é o que a gente faz, né? O que a gente fala, né? E assim, a gente tem 3 meninos, né? Três filhos homens e a Sofia vindo aí, né? E eu como homem, como a parte marido, másculo, né? Do relacionamento, com 3 homens dentro de casa, né? Se eu não colocar você em primeiro lugar, qual o exemplo que eu estou dando para eles tratarem as mulheres deles? Sim. Então eu viro e falo assim, gente, sejam gentis com as mulheres, tratam as mulheres educadas, porque a gente vê a masculinidade indo para um machismo, que homem é homem que arrota, é homem que xinga, é homem que... eu vejo um trem desse, eu falo, não, homem que é homem gentil, é homem carinhoso, é homem educado, é homem que cozinha, é homem que lava louça, que trata a sua esposa é homem que bem, trata a sua esposa, é homem que serve. Que coloca tudo em primeiro lugar, que é o sacerdote da casa, que cobre todo mundo de oração, que está nessa preocupação com todo mundo. Isso é o papel do homem. E eu tive que aprender isso, né, amor? Assim, eu tive que me moldar, Deus teve que me quebrar. Fazer triatlo, gente. Só queria saber de treinar o triatlo. Eu queria voltar a fazer triatlo. Votem aí embaixo se eu devo voltar a fazer triatlo. Eu falei, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Me ajudem. Legal, né? Muito bom. É um esporte egoísta. A família fica lá, se você conseguir conciliar tudo, colocar sua família em primeiro lugar, beleza. Que é muito difícil, né? Para esse tipo de esporte. Mas é isso mesmo. Mas aí Deus vai trabalhando. Não, e a gente também tem que ter muita sabedoria para falar, né? Porque a gente também não pode podar o sonho das outras pessoas assim. A gente não pode ser Mas é o que a gente estava falando no começo, é sobre prioridade. Só que é a prioridade. Se você conseguir colocar a sua casa, a sua família, esposa, filhos, no lugar primeiro, todas as outras coisas você pode fazer. E aí você entra numa linha assim, que é até perigoso, mas, por exemplo, mas eu trabalho, como é que fica nisso? Porque eu tenho que prover minha casa, eu tenho que prover meu lar. E principalmente no meu lugar também, que eu sou uma mulher que adora, eu amo trabalhar, não só porque é uma ajuda em casa, porque da minha palavra fala, a mulher virtuosa, ela traz recursos para dentro de casa, né? Se ela tem essa graça, se ela tem essa disposição, ela também ajuda o marido com recursos, né? Por mais que o marido, né, é o pilar, é a coluna, mas eu também tenho que me policiar, porque senão eu só quero ficar no trabalho, né? É um escape às vezes também, para sair, para estar dedicada ali em outra coisa. Então eu tenho que voltar. A gente veio aprendendo sobre isso, né? Casa. Na verdade, a gente ainda está aprendendo. Tinha outro escritório em outra cidade, tive que fechar. É uma construção, né? E tudo é renúncia, Foi uma decisão, falei, vamos fechar o escritório que eu tinha em Vida de adulto, meu povo. Você tem que fazer escolha difícil, senão não vai. Finais de semana, às vezes corrido, tem eventos sociais? Tem, mas primeiro os meninos, primeiro a nossa casa, nosso casamento. Então, isso é tudo trazer por um equilíbrio, mas sempre com as prioridades bem definidas. Por exemplo, uma escolha que a gente faz aqui em casa, que pode ser um exemplo, talvez. Qualquer programação que a gente vai fazer, a gente olha primeiro para nossa casa, para nossa família. Então, assim, vamos em um restaurante. A gente se preocupa se vai ter lugar para as crianças ficarem. Se é um ambiente agradável. Porque não é só nós dois. Quais as pessoas estarão ali naquela mesa. Se for só nós dois, a gente escolhe pra gente. Lugar que dá para nós ir, né? Isso. Mas eu acho muito importante a gente trazer aqui também pro pessoal que está nos ouvindo, que uma só carne, quando a gente nos tornamos
a questão espiritual, ela é muito importante. É. Porque A mais, né? a mais importante. Não que aí ele tenha que ir comigo ao culto todos os domingos, não é sobre obrigatoriamente. Isso, Não que ele tenha que, né, adotar a mesma religião que eu. Não, esquece religião, não é isso. É nós estarmos alinhados também sobre o que a gente está orando. Para quê? Como? O que você está precisando? Você precisa de mim? Você precisa que eu interceda por você? O que a gente está batalhando? Então, acho que nessa parte espiritual é muito importante o casal, essa uma só carne, também alinhar sobre a oração. Você não acha? Eu tenho certeza. Ai, que susto. E assim, talvez a gente, nesse lugar, a gente tem que aprender muito ainda, para te falar a verdade, sabia? Assim, a gente consegue... Às vezes o dia a dia, correria, uma hora daqui, outra hora de lá, às vezes está orando errado, está orando por uma coisa, eu estou orando por outra. Mas é isso mesmo. Você sabia que, olhando para a gente agora e expondo a nossa vida, porque quando toda exposição no lugar certo, ela gera cura. A exposição no lugar certo é a exposição para Jesus, a exposição na cruz, né? Você não vai sair se expondo para qualquer pessoa. A exposição no lugar certo, ela gera cura. E muitas vezes a gente fica com vergonha de expor as coisas que a gente faz e vai curar outros. A vez que a gente teve um super alinhamento por oração, o que Deus fez com a gente? Respondeu. A resposta vem muito rápida. Todas as vezes, né? Que a gente entra em alinhamento de oração e fala, amor, vamos orar junto sobre esse propósito? Vamos orar junto sobre isso? Deus... Um exemplo é esse projeto. Esse projeto foi uma palavra que nós recebemos de Deus e nós ficamos dessa vez mais assim atentos com o que Deus estava falando. Hoje nós estamos em março, a gente recebeu em outubro, não foi? Demorou um pouquinho, mas é porque algumas coisas aconteceram no meio do caminho e tudo tem um tempo, não, né? Não, Deus libera a palavra, mas lógico. Tem um tempo que Ele sabe o momento certo, porque Ele vai nos lapidando, trabalhando, capacitando, e aí no tempo certo esse projeto nasceu. Mas se a gente não fosse diligente, se a gente fosse displicente, isso poderia nem sair, né? Não, acho que no olhar do papel. No olhar do ser humano, esse é o momento mais difícil para a gente tirar um projeto do papel. A gente está... É projeto nascendo, é negócio, é menino, mulher grávida. A gente vai tirar projeto... Mas nós oramos... É loucura. Aos olhos do homem. Se a gente não tivesse alinhado, ele ia estar fazendo as coisas dele, eu a minha. Então, assim, isso é muito importante. É ter esse alinhamento na parte de oração espiritual. Conta para eles o que é uma só carne. Uma só carne chega no nível de ela tá orando sobre uma coisa sem falar comigo às vezes, eu tá orando sobre a mesma coisa, na hora que eu vou falar para ela, amor, eu tô pensando nisso, ela falou, eu também tô. Eu também tô. É assim... Estamos pensando... Mas tudo é comunicação, né, amor? É junto, né? Casamento loucura. É comunicação. É comunicar o tempo todo. É doideira, eu fiquei pensando nesse tempo. Isso a gente aprendeu. A gente conversa sobre tudo a todo momento. Tem gente que não gosta de conversar, não. A gente expõe tudo. Mas tudo. Assim, a comunicação, ela evita muitos problemas. Até nos BO, assim, falar, amor, tô com um problema aqui, eu não sei como é que eu trato isso aqui, ixi, as minhas cagadas. Pode falar cagada? Não pode, né? Sim. Os meus erros eu falo tudo. Não, amor, errei aqui, fiz um Não, então vamos lá. Porque é muito mais fácil, uma só carne é isso. Vamos ajudar, vamos resolver sem julgamento, que já é pesado, né? E pro homem é muito difícil quebrar esse orgulho, sabia? Com certeza. Pro homem se expor. Porque para um homem parece fraqueza. Falar que, tô com problema, fiz um negócio errado, amor, falei um negócio ali que eu não deveria ter falado, me expus numa situação que eu não deveria ter me exposto, amor, puxa, não fechei um negócio, tô passando dificuldade financeira com isso aqui. Para um homem se expor, ele acha que é vergonha. O tempo todo. Mas o orgulho, ele hoje é a causa dos problemas das relações. A raiz de todo mal. De todo mal. É o orgulho. É o orgulho. Se eu tivesse que dar uma dica para qualquer pessoa no mundo, você tem uma chance para dar uma dica. Claro, primeiro buscar Jesus, tá? Mas assim, a dica emocional, não tão espiritual, quebre seu orgulho. Quebre o seu orgulho, sabe? Tipo assim, cara, se arrebenta, se quebra, se moe inteirinho. Porque o orgulho te leva para soberba, para vaidade, para arrogância, para você achar que você sabe alguma coisa e você não sabe nada. E quem é capaz de quebrar, de ajudar, de curar nesse lugar? Jesus. O mais que a gente está expondo aqui é Ele. Ele é suficiente e Ele faz todas essas coisas, né? Aqui voltando para Gênesis 2. Sempre Jesus. 2:24, né?
Pois, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se apegará ou se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Eu escutei uma interpretação desse texto lá no curso que a gente fez com a Daiane e com o Nil, o casal de americano, o TFC, né? Que é o Vitor e a Sueli de Brasília encomendou pra gente. A gente ama vocês, obrigado. E a Daiane, ela deu um exemplo que eu achei lindo. Eu queria até compartilhar isso e dando os créditos a ela, que eu escutei dela. Que ela falou assim, eu imagino que quando Deus falou isso, aqui em Gênesis 2, se unirão a uma só carne, quando Deus olha para um casal que ele uniu, ele vê só um. Ele vê só um. É isso. Ele não consegue ver mais Bruno e Tuane. Então, deixa eu voltar um pouco. Existe a união, o matrimônio que Deus uniu, e existem as uniões que Deus não uniu. Que foi pela decisão apenas humana. Emocional e carnal. Emocional. Então, assim, porque é muito bonito você falar o que Deus uniu no homem não separa. Mas tem coisa que Deus não uniu. Deus não está. E aí foi o nosso episódio anterior. Então, assim, ou você chama Deus para dentro. Isso. Porque a salvação é pela graça dele, não é por merecimento. Então, você pode ter unido sem a presença dele. Você pode ter começado errado, mas você não é obrigado a terminar errado. Isso. Você pode ter começado errado, mas se você clamar, se você se entregar, se humilhar, pedir para Jesus entrar no seu casamento, ele é o primeiro, porque ele está à porta e bate. E a maçaneta está do lado de dentro. A responsabilidade é justamente isso, a responsabilidade que você tem, sair daquele lugar e você decidir realmente mudar. E é lindo isso, né? Se você pensar que Deus, quando ele une duas pessoas, homem e mulher, uma só carne, ao ele olhar para nós, ele vê só um. Por isso que esse dia a gente estava orando junto, né? O nome da Sofia, né? Toda a manifestação que Deus fez em oração, a Sofia foi um nome, Deus deu pra gente. Revelou o nome Deus dela. deu pra gente um nome, Deus deu pra gente, antes dela ser concebida, e aí me lembrou lá em Jeremias, né? Antes que fosse concebida, eu já te consagrei no ventre da sua mãe como profeta para as nações. Ou seja, ela não tinha nem sido concebida, Sofia, Deus já tinha entregado pra gente um nome. Olha o quão profundo é um casal estar alinhado espiritualmente em oração e uma só carne. Senão a gente ficaria até hoje na dúvida. Que não colocar? Coloca. Deus não falou, mas você orou? Vocês alinharam? Porque às vezes eu estou pedindo uma coisa, ele está pedindo outra. A gente estava naquele momento, juntos, 2 ou mais, reunidos, ele estava ali. Entendeu? E é tanta convicção que isso é fé, né? É se crer e não duvidar. É a convicção, certeza das coisas que a gente não sabe que vai acontecer, mas a convicção de que já aconteceu. É a fé de não ter dúvida. Mas se você abrir a janelinha da dúvida, já não é fé. Porque a fé é a fé sem duvidar. Jesus vai dizer, se tiveres fé e não duvidares, então tem o nível da fé. Eu tenho fé, mas você não duvida? Você dirá aquele monte, ele se moverá daqui e se atirará pelo mar. E a Sofia, quando a gente fez o ultrassom dela, né? E assim, trazendo, por que a gente está trazendo esse exemplo? Por causa do alinhamento de uma só carne. A gente já tinha a palavra, Deus já tinha dado a palavra. Sofia está aqui na Bíblia. E às vezes, quando você está num relacionamento, a gente está falando do nosso, mas se você está num relacionamento no seu, que às vezes você não consegue sentir isso, que você tem esse alinhamento, por mais que casaram e ainda não tem essa consciência, ore a palavra. A palavra, se você declarar ela na sua vida, no seu casamento, ela tem uma força muito poderosa. A força o poder da vida e da morte está na boca, né? Isso, começa a declarar na vida de vocês, do relacionamento, de que realmente vocês vivam isso, uma só carne, em todos os sentidos, que tenham esse alinhamento de alma, corpo, espírito. Declare isso todos os dias. Até que isso se torne uma realidade. Porque já é uma realidade. Isso. Já é. Mas às vezes a gente tem que tomar posse, né? Orar e declarar aquilo, porque às vezes não está alinhado, né? É a palavra, mas a vida real ali não está, né? Mas tem um segredo aqui, o segredo da palavra de Deus. E é uma chave, na verdade. E a chave está lá na oração do Pai Nosso, né? Quando vai dizer assim, que seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Assim na terra como já é no céu.
Então, isso. Toda vez que você tiver dúvida de alguma coisa, recorre ao que já é no céu, não é que vai ser. Justamente, isso é poderoso. Porque Deus já liberou uma vontade boa, agradável e perfeita na sua vida. Na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. E a declaração de trazer isso, que já é, no mundo espiritual, trazer isso para a terra e tomar posse, vem através da... Muitas vezes, em muitas situações, no dia a dia, quando eu vejo que a gente está desalinhado, que ele está pensando uma coisa, eu penso outra, eu oro a Deus. Eu falo assim, às vezes, antes de falar com ele, discutir com ele, eu oro, eu falo, pai, não tá certo isso. Isso não tá legal, isso eu tô me sentindo dessa forma, isso é injusto. E eu oro e peço a Deus, sabe? Quebranta o coração, transforma ele, dá um entendimento para ele, constrange ele, porque ele precisa ter esse entendimento. Então, antes de chegar e ter uma conversa, às vezes para chegar numa discussão, eu oro e peço esse alinhamento, porque a gente percebe quando tem essa uma só carne não está alinhada. A gente sente, né? Na verdade. A gente sente. A gente sente uma confusão espiritual. A gente fala assim, tem alguma coisa que não está legal. Não está alinhado. E aí, a gente falou no nosso primeiro episódio, né? Sobre recorrer primeiro à prioridade de ir primeiro em Jesus, né? Sim. Porque se eu for te falar alguma coisa na largada, porque seja rápido no ouvir, tardio no falar e tardio no irar-se, né? Ou seja, se eu escuto alguma coisa e nem sempre é audível, pode ser um sentimento, né? Pensei algo, entrou alguma coisa, um sentimento, tem alguma coisa que está errada, eu já vou falar, sem antes orar, eu vou falar pela carne. E às vezes, quando uma só carne quer dizer o seguinte, se eu entro no meu quarto, ou qualquer lugar, se eu estou no meu carro dirigindo e sentir alguma coisa, eu entro em oração, se é uma só carne, Deus olhando para nós dois fala assim, eu vou lá nela agora e vou falar no coração dela, na forma que eu converso com ela, vou mostrar, a forma que ele vai falar com ela, porque Deus é a multiforme sabedoria de Deus. E ele vai constranger ela no coração ou mostrar alguma coisa que eu estou orando. Isso é real. Isso não é uma viagem cósmica. Isso é real. É porque tem gente que antes estão viajando, isso não acontece. É porque tem gente que vai dar vários nomes para isso. Energia quântica, atmosfera cósmica, universo conspira, é o feeling, até para falar em inglês é chique. Intuição, é o meu sexto sentido. O feeling, legal esses nomes tudo. A gente resume em um. Isso é Jesus, isso é o Espírito Santo de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração, meu amigo. Quando você não souber falar um nome, em vez de você ficar falando em inglês... Ajudador. É um ajudador. Então, é isso, gente. Então isso, né? Isso que nós queríamos trazer aqui para esse episódio. Uma só carne. Uma só carne. Que vocês, em nome de Jesus... Amém. Vivam isso no relacionamento de vocês, diariamente, todos os dias, para que Jesus entre aí na família, na casa de vocês e consiga conectar, unir como uma só carne, né, esse casamento, esse relacionamento. É o que nós desejamos para vocês e para nós. Para né? nós, porque amém. esse episódio aqui hoje falou muito com a gente e é o que eu oro sempre com ele, que isso aqui seja também real na nossa vida todos os dias. Na verdade né, amor? A gente não é exemplo do que a gente está falando para vocês, é porque a gente não vive. Não, mas é porque... Nós somos os primeiros a precisar. Isso, primeiro a precisar. E a gente sempre tem que se policiar, né? É vigiando e orando para que isso também não se perca dentro da nossa casa. É o orgulho. Né? Se a gente achar que porque a gente agora grava um vídeo, a gente não precisa de... nós não somos nada, não somos ninguém. Nós estamos aqui também e com isso tudo aqui a gente aprende todos os dias. Pozinho. Gente, obrigado. Espero que tenha edificado vocês. Um beijo Deus no coração. Abençoe e Deus vamos abençoe. Pedir a Deus que Ele é capaz de deixar vocês como a sua carne. Né? Amém. Amém. Bye. Até o próximo.